Olá, seja bem-vindo aqui a mais um culto sabadal. Sim, sábado sim, pontualmente 19 horas e 30 minutos nós invadimos a sua casa para lhe trazer o melhor da palavra do Senhor. Convide aí seus amigos, convide seus irmãos, sentem-se para que juntos possamos aprender da palavra do Senhor. Eu sou Ginaida Nuva, não se esqueça de compartilhar este link também com o seu próximo. As boas coisas nós não mantemos só conosco, nós partilhamos para que os demais também sejam edificados pela palavra do nosso bom e maravilhoso Deus. Vamos à palavra do Senhor? Estaremos lendo aqui no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 6 até o versículo 9. E assim diz a palavra do Senhor. E quando viu Jesus de longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Juro-te por Deus que não me atormentes. Porque dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntando-lhe qual é o teu nome, ele lhe perguntou, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar? Pai, te damos graças de exaltação pelo seu amor, te damos graças de exaltação porque o Senhor ainda se move sobre o nosso meio, porque o Senhor ainda se manifesta sobre as nossas vidas. Pai, falamos muito obrigado porque o Senhor ainda tem olhado por nós, o Senhor ainda tem olhado pela nossa caminhada, e o Senhor ainda tem sido, Pai, a luz dos nossos caminhos. Fale conosco nesta noite, transforma as nossas vidas através da sua palavra, avive, transforme o nosso caminho, e olhe por nós, papá, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Lemos aqui a palavra do Senhor no livro de Marcos, no Evangelho, assim que é, de Marcos, onde nós encontramos um dos relatos da caminhada de Jesus aqui na Terra. Bem, todos sabemos quem é Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa salvação. Ele é quem Deus enviou na terra para que nós pudéssemos, através dele, alcançar a salvação. Nós bem sabemos daquela história em que Adão e Eva, eles cometem um pecado contra Deus, e Deus, ele, naquele tempo, enviava seus profetas para que pregassem a palavra do Senhor. Naquele tempo eram sacrificados novilhos para que nós pudéssemos alcançar o perdão dos nossos pecados diante de Deus. Mas viu Deus que aquilo não era suficiente. O sangue dos cordeiros que eram sacrificados, ele não cobria todos os nossos pecados. Então Deus, ele envia o seu Filho unigênito, o Cordeiro Imaculado, Cordeiro que jamais pecou. Cordeiro Imaculado porque Jesus não possuía pecado nenhum. Então Deus, ele sacrificou o seu próprio Filho para salvar a todos nós. Mas antes mesmo de ser sacrificados, mesmo antes dele morrer na cruz, na sua trajetória, ele ainda assim deixou ficar palavra, deixou ficar libertação. E nós aqui, onde lemos, encontramos um desses relatos, onde Jesus, ao longo da sua caminhada, ele curava. Jesus, ao longo da sua caminhada, ele ministrava a palavra do Senhor. Ele falava a várias e várias pessoas, tanto que podemos perceber que por onde ele passava havia um alvoroço de pessoas, por onde ele passava havia um alvoroço de multidões. Porque ele estava fazendo coisas que ninguém jamais fizera sobre a terra. Ele estava pregando coisas que eles jamais ouviram. Então ele era o Messias, que eles ainda assim duvidavam, mas iam lá para ouvir por conta das coisas que aconteciam. Jesus, ele estava curando, Jesus, ele estava transformando vidas, Jesus, ele estava anunciando também a sua segunda vinda. Ele estava falando que ele morreria, mas que também ele voltaria, ele ressuscitaria e voltaria. E numa dessas viagens, eles passam pela cidade ou pela província de Gadareno, que é onde eles, ao passar por lá, um homem chamado Gadareno vai até o seu encontro. Homem este que vivia de uma forma estranha. E é aqui onde entra o nosso tema. O nosso tema hoje é, na verdade, uma pergunta, uma questão. O que domina a sua vida? Desde já se pergunte, o que domina a minha vida? O que domina a sua vida?
E a palavra do Senhor conta aqui a história de um homem chamado Gadareno, que vivia nos cemitérios e que se feria constantemente. Ele automachucava-se e ainda assim, e vivia nos cemitérios. Então, nós já percebemos, já começamos aqui, a história já começa de forma estranha. Por quê? Porque não é normal que um homem viva no cemitério. O normal do ser humano é conviver com as pessoas. Por quê? Porque no cemitério é onde nós vamos depositar pessoas que não têm mais vida. É onde nós vamos colocar as pessoas que já não estão no nosso meio. Como alguns dizem, é onde vamos deixar algumas pessoas para descansar. E é lá onde Gadareno, um homem vivo, habitava. Como assim? E ele, para além de habitar nos cemitérios, ele ainda machucava-se constantemente. Então, Gadareno, ele tinha um comportamento anormal, tinha um comportamento estranhíssimo, o que fazia com que as pessoas o olhassem também de forma estranha. Eu acredito que Gadareno, quando saía do cemitério para ir conviver no meio de pessoas, as pessoas fugiam dele, porque é por causa da estranheza dos seus comportamentos. Como é a sua vida? Como é o seu comportamento? Como é o seu caráter? Será que é aceitável? Não há coisas anormais que você faz, não há coisas anormais que você vive. Algumas pessoas têm crise de ansiedade e começam a arranhar-se, começam a machucar-se, cortam os pulsos por causa da crise de ansiedade, por causa da depressão que há sobre a sua vida. O que origina isso? Afinal de contas, o que domina a sua vida? Nós vemos milhares e milhares de vídeos ultimamente de mulheres dançando sem roupa, mulheres embebedando-se, deitando-se na rua, insultando, pessoas fazendo coisas, loucuras, caminhando peladas pelas ruas. Afinal de contas, o que domina a vida destas pessoas? Nós vemos pessoas vivendo de forma desgraçada. A palavra do Senhor, ela diz que o Senhor, as promessas de Deus são que nós viveremos em abundância. As promessas de Deus é que nós viveremos de forma extraordinária. Mas nós vemos pessoas vivendo na miséria. O que domina a vida dessas pessoas? Na mesma terra, debaixo do mesmo sol, há pessoas que casam, há pessoas que não casam. Na mesma terra, debaixo do mesmo sol, há pessoas que estão prosperando e há pessoas que ainda vivem na miséria. Na mesma terra, debaixo do mesmo sol, há pessoas que fazem filho e há pessoas que não fazem filho. Afinal de contas, o que domina a sua vida? A atual situação em que você se encontra, o seu atual comportamento, o que origina tais comportamentos? O que origina tais movimentos sobre a sua vida? Comece a questionar-se, comece a analisar a sua vida. E nós vamos perceber que Gadareno, ele vai ao encontro de Jesus, mas Jesus chega naquele lugar. Ele sai a correr, vai ao encontro de Jesus. E ele manifesta ali. Manifesta, e Jesus, ele ministra a libertação sobre a vida dele. Desde já nós percebemos que Gadareno, o que estava dominando a vida dele, o que estava originando, o que estava fazendo com que ele vivesse nos cemitérios, o que estava fazendo com que ele vivesse se arranhando, eram espíritos diabólicos, eram demônios. E Jesus, ele ministrou libertação sobre a vida de Gadareno. E eu desde já te pergunto, será que você não está sendo dominado por demônios? Será que a sua vida não está sendo dominada por espíritos diabólicos? Desde já comece a analisar a sua forma de caminhar. Desde já comece a analisar os comportamentos que estão sobre ti. Não é normal que uma pessoa não consiga de jeito nenhum casar, a não ser que ela não queira. Há que você não querer casar e há que você não conseguir. Não é normal que uma pessoa durma com fome, a não ser que você não queira comer. Há que você não querer comer, mas há que você não conseguir ter dinheiro para comer. E não é normal que nós vivamos assim. Será que você não está sendo como Gadareno? A sua vida não está sendo dominada por espíritos diabólicos? Se a sua vida está assim, há uma novidade para ti.
Assim como Jesus libertou o gadareno, Jesus pode libertar a sua vida. Você pode dizer: ei, irmã Ginaida, a minha situação é difícil demais. A minha situação é complicada demais. Eu não estou conseguindo. Disto aqui, Jesus não vai conseguir me tirar. Olha, gadareno vivia no sepulcro, no cemitério. Hoje em dia, quem vive no cemitério? Hoje em dia, quem vive? Até os próprios zeladores, aqueles que ficam ali a cuidar dos sepulcros e tudo mais, não vivem lá. Se há quem vive lá, as casas estão organizadas. Gadareno vivia de qualquer maneira no cemitério. E Jesus, quando ele ministra a libertação, os espíritos revelam-se. E Jesus pergunta o nome: como é que te chamas? E ele diz: chame-nos Legião, porque somos muitos. Então, gadareno não era um demônio. Eram milhares, era uma legião de espíritos que dominava a vida dele. Então a palavra do Senhor pode não ter descrito aqui, além do comportamento estranho dele, viver no cemitério e machucar-se frequentemente. Podemos encontrar que gadareno ele fazia várias outras coisas, como por exemplo, gadareno não tinha esposa, porque se tivesse esposa, a esposa não ia aceitar viver com ele no cemitério. Havia várias coisas que aqueles espíritos estavam dominando e minando a vida de gadareno. E ainda assim Jesus conseguiu libertá-lo. E ele pode libertar a tua vida. E ele pode transformar a tua vida. Não importa o nível de dificuldade que você enfrenta. Não importa o nível de demônio que você enfrenta. Você que diz: eu tenho um espírito de feitiçaria, eu voo de noite, eu mato pessoas. Jesus pode te livrar disso. Não permita que espíritos diabólicos dominem a sua vida. Não permita que Satanás ele domine a sua vida. Não se permita viver desse jeito. O que Deus ele quer para nós é que nós vivamos e nos multipliquemos. Nós dominemos a terra e nos multipliquemos. Caminhamos em comunhão com nossos irmãos. Não é normal que uma pessoa tenha inveja. Não é normal que uma pessoa seja fofoqueira. Não é normal que uma pessoa seja mentirosa de forma compulsiva. Afinal de contas, o que domina a sua vida? A palavra do Senhor ela vai falar dos frutos do Espírito Santo. A palavra do Senhor ela vai falar da vida de quem a sua vida é dominada pelo Espírito Santo. E ela vai dizer que os frutos são a bonança, a paz, a paciência, a tranquilidade, o amor, a convivência com os irmãos. Então, é necessário que você tenha uma vida normal. É necessário que você tenha uma vida cheia de paz, cheia de amor, distante da inveja, distante de mentiras. O que domina a sua vida? É o Espírito do Senhor ou são os espíritos diabólicos? Você pega dinheiro e não vê o que faz com ele. O que domina a sua vida? Se Deus, quando colocou Adão sobre a terra, disse: domine. E ainda disse a Adão: viverás do teu suor. O que quer dizer que Adão tinha que passar a trabalhar e do seu trabalho, do seu salário, daquilo que ele produzisse através do seu trabalho, ele devia manter a sua vida. Por que é que você recebe salário e não consegue ver o que faz com o seu salário? Se você deve viver, porque você tem que comer, viver através daquilo que é o teu suor. O que está dominando a tua vida? Analise a sua vida neste momento. Analise a sua caminhada neste momento. O que está dominando a sua vida? E se você sente que há espíritos diabólicos que estão dominando a sua caminhada, se você sente que há espíritos satânicos que estão dominando a sua vida, vá até Jesus. Peça que Ele lhe liberte. Existem duas formas aqui de libertação, que é a autolibertação, assim como também a libertação por imposição das mãos. Há quem pode orar por si só e conseguir ultrapassar algumas dificuldades, orando em sua casa, orando na igreja, e conseguir ultrapassar, conseguir ser livre de algumas coisas na sua vida. Mas há instâncias, há coisas que há necessidade que um homem de Deus declare sobre a sua vida, coloque-te a mão, para que você seja livre, seja liberto. Gadareno precisou que Jesus colocasse a mão sobre a vida dele, colocasse a mão sobre ele, para que ele fosse liberto. A mulher do fluxo de sangue, ela disse para ela mesma que ela seria livre daquela doença. Ela disse para ela mesma que, com a fé que ela carregava, ela creu que ela podia tocar na orla de Jesus e ela podia ser sarada.
E assim foi. Ela foi e tocou na orla de Jesus. Jesus não precisou declarar para ele. Ela teve uma autolibertação. Jesus, ele só selou as coisas. Mas este homem gadareno precisou que Jesus lhe impôsse a mão. Então, se você vê que não consegue, vem orando há muito tempo, você não consegue se livrar dessa situação, vá até um homem de Deus para que você seja livre, você seja liberto. Vá até um homem de Deus, conte a sua situação. Fale aquilo que você está passando, para que ele ore por ti, para que você receba a libertação sobre a sua vida. A minha pergunta é, faça uma autoanálise. O que está dominando a tua vida? Se são espíritos satânicos, vá até Jesus e clame por libertação. Esta é a palavra que eu trazia para hoje. Espero que você seja extremamente abençoado e que a partir de hoje a sua caminhada seja totalmente diferente. Eu sou Janaída Nuva e nos vemos na próxima oportunidade, se assim Deus quiser. Tchau!